Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Mães, tias, irmãs, avós, enfim, aquelas que têm crianças autistas na família ou até mesmo têm crianças que suspeitam serem autistas. Então, o meu objetivo é ajudar vocês. Como? Vocês mesmas podem auxiliar, ajudar, tratar, cuidar dessas crianças, dos seus filhos, de uma forma natural, ajudando eles a serem mais calmos, mais tranquilos e também independentes. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sara Roder, mãe de autistas e também terapeuta. E o nosso encontro hoje, o nosso bate-papo, tem como objetivo responder as perguntas que foram feitas lá na caixinha de perguntas, lá no meu story, que eu deixei hoje, durante o dia, e eu separei elas para poder responder aqui de uma forma que vocês podem estar presentes e também podem continuar conversando comigo. Se às vezes surgirem mais dúvidas, vocês também podem tirar aqui comigo. E a primeira pergunta que foi deixada lá na caixinha de story era assim: a professora da minha filha reclama que ela é muito teimosa e não obedece às regras, como, por exemplo, a hora de guardar os brinquedos, a hora de pegar a mochila. O que eu faço? Então, essa mãezinha pedindo socorro, né, em como lidar com essa situação da filhinha. Então, veja só, os autistas, as crianças autistas, eles têm uma forma diferente de lidar com as situações. Eles têm uma visão diferente, um entendimento, uma compreensão diferente. Na verdade, o próprio córtex cerebral deles tem uma alteração neural diferente das outras crianças neurotípicas, por exemplo, né? Então, a forma de pensar deles e a forma de agir é diferente. E quando não se tem esse conhecimento, a tendência das pessoas é julgarem, como por exemplo, a criança é teimosa, desobediente e por aí vai. O que acontece é que essas crianças, eles têm uma forma de pensar diferente, onde eles colocam regras para eles mesmos. E essas regras, de uma certa forma, trazem uma certa estabilidade para eles. Então, esse nosso mundo é um mundo muito estranho para eles. A forma como a gente se organiza, a gente vive, a gente se comunica, para eles é totalmente diferente. Então, isso assusta e, ao mesmo tempo, deixa eles confusos e até perturbados. Então, eles preparam regrinhas para eles mesmos se sentirem confortáveis. Então, pode ser aí que a sua filha tenha esse comportamento de, como você disse aqui, não querer guardar os brinquedos quando a professora pede, ou de não querer pegar a mochila, ou não querer alguma coisa naquele momento que a professora pede, porque pode bem ser que para ela não faz sentido nenhum guardar a mochila, porque a mamãe não chegou para buscá-la ainda da escola. Então, por que ela vai guardar a mochila no meio da tarde, por exemplo, ou no meio da manhã, se a mamãe não chegou ainda para buscá-la? Para ela, não faz sentido. Né? Ou uma outra tarefa que a professora deu de pegar a mochila e ela não fazer, pode ser que não faz sentido ali para ela. Então, uma das maneiras de ajudar essa criança, ou no caso aí a sua filha, né, e a professora, é você instruir, que seja explicado. Para as crianças autistas, quando você explica o
porquê e ela entende o porquê, tudo passa a fazer sentido para ela e ela vai fazer da maneira como você orientou, porque ela se sente confortável com regras. Ela só não estava entendendo a sua regra, diferente da regra dela. E conforme a professora, no caso, deu a ordem, deu o comando, a regra, que era totalmente diferente da dela, isso pode causar uma confusão. Ela se desequilibra, ela se desestrutura emocionalmente e mentalmente, e ela pode ter uma birra, como seria interpretado, ou teimosia, que não é isso. Então, quando você explica para a criança, olha, por exemplo, aí você pode orientar a professora dela, olha, você, prof, explicando para ela por que aquela hora é a hora de guardar a mochila. Talvez porque logo em seguida vai ser o intervalo na escola, do lanche, ou pode ser que a professora vai trabalhar de uma outra forma, com massinhas ou com pinturas. Enfim, por isso que precisa guardar os brinquedos ou a mochila naquele momento. Quando isso faz sentido, quando ela entende, aí ela vai juntar os brinquedos, guardar a mochila, aí ela vai fazer. Passa essa informação, então, para a professora da sua filha, e explicando para ela, então, como funciona a mente das crianças autistas, É quando a gente precisa trazer clareza para elas, entendimento para elas do porquê que você está dando aquele comando. Depois eu te animo a assistir os meus stories. Aconteceu uma coisa semelhante hoje de manhã aqui em casa. E eu expliquei lá nos meus stories da minha pequena fazendo uma manha, porque ela queria passar ali pelo local. Hoje é sexta-feira, foi um dia de faxina aqui em casa, então a moça que me ajuda estava lavando, tinha sabão, era perigoso escorregar, então ela queria que a Helena, a minha pequena, usasse um calçado, um chinelo, e ela não queria de jeito nenhum, ela queria andar descalça sob aquele sabão, e não adiantava falar para ela colocar chinelo. Então eu chamei ela e falei, olha aqui, deixa a mamãe explicar para você. Por que você precisa colocar o chinelo? Já tinha falado que era perigoso, mas para ela, como assim? Colocar chinelo? Porque senão é perigoso. Não tinha feito sentido. Para uma outra criança seria mais óbvio. Para ela não tinha ligado uma coisa na outra. Então eu expliquei para ela aqui. Eu peguei, inclusive, o chinelo e mostrei, era o croque. Falei, olha, tá vendo aqui? Esse croque, ele é de borracha. Então, chinelos ou esse croque que são feitos de borracha, a borracha, ela não deixa você deslizar e você não vai escorregar, bater a cabeça, machucar, doer. A borracha, ela segura o seu pé. Você entendeu por que a tia quer que você coloque o croque ou o chinelo? Fez sentido agora para você? Aí pronto, ela colocou o croque. Aliás, ela nem quis mais, perdeu a graça. Aí ela foi fazer pintura. Então, parece uma coisa tão pequena, tão simples, Mas é você explicar para eles o porquê daquele comando que você está dando. Fez sentido? Virou a chave? Ele vai fazer, ele vai te obedecer, tá? Então, outra pergunta que foi feita é assim, o meu filho está com um comportamento diferente esses dias. De repente, grita e balança a cabeça rápido. Será as telas? Porque ele não estava assim. Bom, quando você fala telas aqui, eu imagino que seja celular, tablet, computador, TV, imagino que seja isso. Então, olha só. Na verdade, você diminuir o tempo do seu filho nas telas, isso traz uma grande diferença. Não só para as crianças autistas, nas crianças no geral, mas
aqui a gente falando do autismo, né? Veja só, após 1 hora de tempo ali na tela, a nossa glândula pineal que produz o hormônio do prazer, né? Que é a serotonina. Então, após 1 hora de tempo ali na tela, o que acontece? Liberando esse hormônio do prazer, isso pode gerar ansiedade e agitação na criança. Então, às vezes a criança fica ali 2 horas, 3 horas. Nossa, Sara, mas será que fica assim? Fica. Tem crianças que passam um período inteiro em frente às telas. O que acontece? Elas ficam depois muito agitadas, irritadas, estúpidas, nervosas, e a gente pensa, nossa, não sei por que meu filho... E remédio. Remédio, porque meu filho é agitado, porque meu filho está ansioso. Mas, às vezes, esse fato traz a influência, né, no comportamento da criança. Então, tem que ser olhado para atenção com isso. Pode observar isso, seria legal você controlar, né, diminuir aí o tempo dele na tela. Outro fator também que pode ser, a gente tem que analisar, cada criança é uma criança, né? Não é porque é autista que todos são iguais, mas você pode observar se ele não está desenvolvendo uma nova estereotipia. Pode ser, sim. Você disse que ele de repente grita, balança a cabeça rápido, né? Pode ser uma nova estereotipia que ele aí desenvolveu, né? E que essa estereotipia faz ele se sentir bem, faz ele se sentir confortável, porque os autistas, quando eles desenvolvem uma estereotipia, normalmente ela ajuda eles voltarem pro equilíbrio, regula eles, deixa eles mais regulados, né? Mais confortáveis dentro deles mesmos. Então, uma dica que eu te dou, se você perceber que seria isso, você pode entrar no imaginário dele, né? E viver essa estereotipia junto com ele. Bom, pode parecer estranho para você, né, viver essa estereotipia aí com ele. Ai, Sara, como assim? Me sinto desajeitada, né? Então, é uma forma de você entrar no imaginário e conhecer o porquê que ele desenvolveu esse comportamento, né? Ao invés de você querer fazer ele parar de fazer isso. Se for uma estereotipia, isso é, de uma certa forma, confortável para ele. Então, para você fazer ele parar de fazer isso, precisa entrar lá no imaginário dele e entender por que ele está fazendo isso. Então, tem esses 2 fatos aí que você deve observar, dar atenção, tá? Eu gostaria, inclusive, que vocês compartilhassem comigo depois o resultado dessas sugestões que eu dei aí para vocês, colocando em prática. Mandem mensagem depois no meu direct, lá no meu DM, contando, olha, Sara, eu fui lá, eu fiz, e realmente trouxe resultado, ou não consegui o resultado que você sugeriu, mas aí eu posso te dar outras orientações também, tá? Lembrando, mais uma vez eu falo aqui, de compartilharmos esse bate-papo com outras mães. Se você compartilhar com pelo menos 10 contatos seus, talvez os seus contatos não tenham nenhuma criança autista na família, mas eles conhecem pessoas que têm. E essas pessoas podem ser muito ajudadas, porque falta informação ainda, falta conhecimentos em como lidar com esses detalhes, esses comportamentos nas crianças autistas, tá? Então, é uma grande obra que você faz, clicar nesse aviãozinho e compartilhar para essas pessoas, esses contatos. Outra pergunta que me deixaram lá no direct foi assim: como você conseguiu fazer o desfraude do seu filho?
e dar umas dicas. Bom, na verdade, eu não tirei as fraldas do meu filho, né? Mas ele deixou as fraldas. Isso é um fator muito importante, a gente respeitar o tempo da criança. O tempo dele não é o seu tempo, né? Então, apenas o que você precisa fazer é guiar, é conduzir, é mostrar o caminho, né? O passo a passo com muita paciência e frequência, né? Então, assim, preste muita atenção para o sensorial do seu filho. Lembrando que as crianças autistas têm os 5 sentidos muito aguçados. Muito. Talvez ele não tenha os 5, talvez 2, talvez 1, talvez 4, mas aqueles que ele tiver aguçados são muito aguçados. Quer ver um exemplo? Vamos supor que se alguém chegar perto do seu ouvido e der um assobio, aquilo, né? Um assobio. Mas não é tanto. E se alguém chegar com uma buzina ou um trompete e pá no teu ouvido, você vai falar, quase me deixou surda, furou meu tímpano. Exageradamente. É assim que a criança autista, que tem extrema sensibilidade auditiva, se sente, né? Então, não é frescura. Outro detalhe. Eu tô ajudando meu filho a perder o medo. Perder o medo do liquidificador. Perder o medo de quê? Sei lá, qualquer outro barulho. Seu filho não tem medo do liquidificador, ele não tem medo do secador de cabelo, ele não tem medo da maquininha de cortar cabelo. Ele tem medo do barulho. Principalmente se ele for não verbal. Ele não explica para você, ele não consegue te falar. Ele só tem aqueles comportamentos. Ele pode ficar agressivo, ele pode se jogar no chão, ele pode bater a cabeça, ele pode gritar. Então, não é fazer ele perder o medo, é respeitar o medo que ele tem, porque é muito o barulho para ele. Muito. Então, conforme eles forem crescendo, eles mesmos vão aprendendo a lidar com esses barulhos. Alguns eles vão se acostumando, outros eles aprendem a desviar, evitar, né? Mas dizer que com o tempo para de ser tão forte assim para eles, não. Essa sensibilidade eles sempre vão ter e a gente precisa aprender a respeitar isso, né? Bom, então vamos lá, voltando aqui falando do desfraude e do sensorial, você deve ter dar uma importância, um cuidado, por exemplo, o assento, né? O assento ali, sanitário. Às vezes, você tira a roupinha do seu filho e pum, senta ele ali. Tá gelado. Se você coloca a mão, mas nem tá tanto assim. Para ele, se ele tiver a sensibilidade no tato, o que é um gelinho frio para você, talvez o que é frio para você, para ele é um gelo. Imagina você colocar umas bolsas, sabe essas bolsas de água quente, né? Essas bolsas de água que a gente coloca água quente para fazer compressas ou água gelada também para fazer compressas. Imagine, forra o assento sanitário com umas bolsas de água com água gelada. Desce a sua roupa aí, pã, senta ali. Como você vai se sentir? Você vai dar um pulo, um grito. Ai, que gelo! Entende? Então, quando a gente desenvolve essa empatia de se colocar no lugar deles, a gente respeita, né? E procura uma condição que seja mais favorável para ele. Outra questão é a textura do papel higiênico. Isso é algo que você deve observar também. Talvez o que para você é tranquilo, né? Não tem nenhum desconforto, para ele é muito áspero ou, enfim, qualquer um desconforto que ele possa ter. Talvez ele precise aprender a usar a ducha higiênica. Enfim,
você vai descobrindo isso aí com ele, mas precisa ter esse cuidado, ter essa atenção. Outro fator muito importante, na boa intenção de querer ajudar, às vezes você pode fazer alguns comentários que não vão ajudar, pelo contrário, pode atrapalhar essa evolução dele no desfraude, né? Por exemplo, fazer comentários ali do cocô, né? Nossa, que legal! Olha que grandão! Nossa, a criança, tudo eles levam ao pé da letra. Se você disse grandão, para ele é uma coisa gigante. Não sei o que ele pode pensar aqui. Ou se você começar a falar fedido, caca, entende? Então, prefiro que você não faça esses comentários, não fale nada, enfim. Mas cuidado, porque eles levam tudo ao pé da letra. Nem foi aquilo que você quis dizer, mas eles podem interpretar assim. Aí algo que estava indo tão bem naquela evolução, trava. E ele regride, e você volta para as fraldas de novo. E até você explicar para ele, né, e conseguir ajudar ele a entender, o tempo é maior, tá? Que mais? Sim, outra pergunta que foi feita. Às vezes fico muito perdida e nervosa junto com ele. Como fazer? Bom, que eu posso te orientar, pela experiência que eu tenho tido, é uma sugestão de você fazer o uso da terapia floral. Porque a terapia floral, por ser energética e não ser feita da matéria da planta, mas apenas da energia, não tem como trazer nenhum efeito colateral. Então, pode ser usado qualquer idade, de qualquer forma, ou seja, tópico, sublingual, na água, né? E os florais ajudam a manter a calma, o equilíbrio, né? A tranquilidade, não só para ele, mas para você também. Então, em conjunto, os dois fazendo uso, claro que cada um para a sua necessidade. Não tem como, o floral, ele é específico para a pessoa. Não tem como você... qual floral então que é bom, Sara? Todos são bons. O seu filho, quais são as necessidades dele? Você, né? Então, é impaciência, é irritação, é intolerância, não consegue ser flexível, tem que ser tudo do seu jeito. Ou você é muito preocupada que alguma coisa vai acontecer, por isso que você fica nervosa, né? Alguma coisa vai acontecer com ele. O que é? Então, tem as flores específicas para a necessidade. Não tem como eu falar assim para você, olha, tô aqui, use esse floral, opa, vai deixar o seu filho tranquilo e você também, né? Mas você precisa saber, então, esse detalhe, que a terapia floral é muito útil nesse caso que você citou para mim. Outra pergunta que foi feita lá na caixinha, vamos lá? Minha rigidez atrapalha e a falta de criatividade para eu conseguir entrar no imaginário do meu filho e brincar. Então, olha só. Na verdade, para você entrar no imaginário do seu filho, você não precisa se preocupar em criar um imaginário. Ele já vive o imaginário. Entende? Você não precisa se preocupar em criar. Então, você apenas precisa quebrar regras, padrões que te impedem de ser flexível, sair da sua posição de mãe, de orientadora e brincar com ele na brincadeira dele, dentro do imaginário dele. Você não precisa se preocupar em fazer nada diferente. Agora, se você tem aí essa rigidez, como você disse, né? Procure olhar para a maneira como você foi criada. Talvez
Você foi criada com muitas regras, com muitos proibidos, com muitos nãos, né? E você cresceu nessa rigidez e você precisa quebrar isso. Porque ser criança é quebrar regras, né? É o sim, é brincar sem relógio, sem tempo, é se divertir, é relaxar, isso é ser criança. E se você foi educada de uma forma mais rígida, você precisa de ajuda para quebrar esses padrões. E fica mais fácil você entrar no imaginário do seu filho, né? Agora, lembrando que, olha aí mais um detalhe. Todo autista tem o lado hereditário, né? Então, vale a pena você reconsiderar e começar a se autoavaliar, né? Para ver se não há sinais em você de autismo leve, né? Principalmente quando você menciona aí dessa rigidez. Observa muito isso, tá? Então, busque informações sobre sinais de autismo leve em adultos. Talvez faça algum sentido isso para você, né? E é muito importante, em toda família que tem uma criança autista, a família se torna autista. O que eu quero dizer com isso? Sempre tem mais alguém ali. Talvez não seja o autismo moderado ou leve ou o severo, não tenha comorbidades, né, como autismo, TDAH, TOD, Down, depressão, né, TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Talvez não tenha, apenas tenha o autismo leve, então passa por despercebido, né? Mas é importante você aí dar uma olhadinha nisso, tá? Essa não é mãe, não. Essa é uma mana. Ela me disse assim: me dê dicas para levar o meu irmão autista para passear na praça. Tenho medo dele sair correndo e acontecer algo. É uma preocupação, né? É compreensível isso. Então, olha só. Antes de você levar o seu mano para passear na praça, você precisa sentar olho no olho. Se ele te olha, se ele não tem o contato visual, tá tudo bem, você pode falar igual, porque ele te ouve muito bem, mesmo que ele não te olhe nos olhos, tá? E você explica para ele como deve. Primeiro você explica onde vocês vão, qual praça vocês vão, o que provavelmente vai estar acontecendo lá na praça. Você vai ter outras crianças com outros brinquedos, você vai ter algum parquinho. Explica para ele. E você explica como ele deve se comportar, com os brinquedos, com outras crianças, quanto tempo vocês vão ficar lá. Na hora de ir embora, como ele deve se comportar na hora de ir embora, que hora que você falar vamos, por causa disso, é para ele te obedecer e é para ele vir embora. Você vai explicar que não é para ele sair correndo de você, porque é perigoso. Se ele sai correndo, ele pode cair, ele pode se machucar, sai sangue, um carro pode bater nele. Alguém com uma bicicleta pode atropelar e jogar e ele se machucar também. Ele pode... enfim, muita coisa. Você explica o porquê ele não pode sair correndo, né? E aí vocês vão e você fica ligada, antenada ali, né? Não fica assim, deixa ele, não fica observando. Caso ele não cumpra com algum dos combinados aí que você fizer com ele, depois você precisa sentar e conversar com ele. Por que ele não cumpriu aquele combinado? As crianças autistas, eles se sentem confortáveis com regras.
traz uma certa estabilidade para eles. Então tá tudo bem você colocar esses combinados antes de irem na praça, né? Mas você vai cobrar um retorno disso dele. E ele vai aprendendo, então, que quando se faz um combinado, se espera, né, resultados desse combinado. Ele vai aprendendo essas regras, né, e você vai explicando isso para ele. Se ele não cumprir com algum combinado, você vai sentar, conversar e perguntar por quê. Se ele for não verbal, você vai reforçar para ele por que ele não deveria ter quebrado o combinado, o que aconteceu ou o que poderia ter acontecido. Lembra, frequência, persistência. Não pense que você falou uma vez e ele entendeu e ele vai cumprir. Não, ele pode. Você pode precisar falar várias vezes para ele. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é frequência, paciência, explicando sempre com amor, sem desistir, né? Muito bem, hoje eu respondi várias perguntas aqui lá da caixinha de perguntas, né? E a gente volta a se falar de novo semana que vem no nosso próximo bate-papo, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, um ótimo, lindo final de semana e a gente vai se falando. Tchauzinho!